Olá pessoal, nós vamos iniciar a aula de hoje, com os números naturais, onde nós iremos aprender aí a utilizar as operações, as 4 operações com esses números naturais, certo? E aí a gente vai usar algumas questões de raciocínio para melhor compreender, certo? Lembrando que conjunto dos números naturais, vocês já estudaram lá no ensino fundamental e também no ensino médio, no início do primeiro ano, né? São os primeiros conteúdos de matemática, certo? Eu me chamo José Carlos, sou o professor José Carlos, então vamos dar início à nossa aula, certo? Tá aí, uma primeira questão que surge aí, para a gente utilizar alguns conhecimentos lá do ensino fundamental aqui, se encontra aí, né? A primeira questão diz assim: a soma de todos os divisores do número 30 é igual a. 30 é um número natural, certo? Então nós precisamos primeiro saber quem são os divisores de 30. E quando eu encontrar os divisores de 30, aí eu vou fazer o quê? A questão pede para mim somar todos os divisores, certo? Então vamos relembrar aqui quem são os divisores de 30. Tá aí. Os divisores de 30, voltando aqui, certo? Usando aqui a canetinha. Os divisores de 30. 30 divide por 1, né? Divide por 2, divide por 3, não divide por 4, né? Não é divisão exata por 4. Divide por 5, né? Divide por 6, não divide por 7, nem por 8, nem por 9. E aí vai dividir por quanto? Por 10. Depois divide por 15 e por 30. Então aqui eu já tenho quem? Os divisores de 30. Mas a questão diz assim: a soma, certo? A soma de todos os divisores. Então a gente vai somar, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 10 mais 15 mais 30, certo? Somando, vamos lá. Vamos somar aqui. Muda aqui a corzinha da caneta. Ok? Deixa eu mudar aqui. Somando. 1, certo? 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 5 dá 11. 11 mais 6, 17. 17 com 10, 27. 27 com 15 dá 42, né? 42 com 30 é igual a quanto? 42 com 30 é igual a 72. Logo, essa alternativa aqui, correta, é a letra D, certo? Letra D. Então, tá aí a resolução da primeira questão, certo? Vamos para a segunda. A segunda questão é trazendo aí aquele conhecimento que foi adquirido lá no ensino fundamental, onde ele diz assim: o produto entre o MDC e o MMC dos números 30 e 24, né? Então, quem é o MDC, né? O MDC, que nós vamos encontrar aqui, é o máximo divisor comum dos valores de 30 e de 24. Depois nós vamos encontrar o MMC de 30 e 24. Quando eu encontrar o MDC de 30 e 24 e o MMC de 30 e 24, eu vou fazer o quê? O que é que diz anunciado no início? É o produto entre o MDC e o MMC. Primeiro vamos encontrar aqui o MDC. Quem é o MDC? Vamos encontrar os divisores de 30 e os divisores de 24, ok? Voltando aqui. Quem é os divisores de 30? Tá aí, os divisores de 30. É 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ou seja, 30 só divide por esses números aí.
por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15, por 30. E quem é o outro divisor? Os divisores de 24. Quem são os divisores de 24? Vamos aqui. Tá aí os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. São os números que dá para dividir o 24. Então, o que é que eu posso fazer agora? Encontrar o MDC. E quem é o MDC aqui? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Certo? Quem é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum aqui entre eles. Quem é o maior divisor comum entre eles aqui, ó? Nota-se que é o 6, certo? Então, o 6 é o MDC de 30 e 24, certo? Eu encontrei o MDC, certo? Vou colocar bem aqui desse lado. O MDC de 30 e 24 é 6, certo? Vou apagar essa parte aqui para a gente encontrar o MMC, certo? Então, o MDC, eu já falei que é 6. Agora, quem é o MMC de 30 e 24? Vou fazer aqui, ó, 30 e 24. Dá para dividir tudo por 2, né? 30 por 2 dá 15. 24 por 2 me dá 12, né? O 15 não dá por 2, mas o 12 dá. Então, repete o 15. 12 dividido para 2 dá 6. Ainda dá por 2, né? Porque é par. 6 dividido para 2 dá 3. O 15 não dá para dividir abaixo o 15. Agora eu vou dividir por 3, ó, porque não dá mais para dividir por 2. 15 dividido para 3 dá 5, né? 3 dividido para 3 dá 1. Agora não dá mais para dividir por 3, então eu vou dividir por 5. 5 dividido para 5 dá 1. E 1 aqui abaixo. Agora, quem é o MMC aqui, ó? Só multiplicar. O MMC, só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 24, né? 24 vezes 5 dá 120, né? O MMC aqui, ó, é quem? O MMC 120. Mas a pergunta é, ó, o produto entre quem? O MDC e o MMC. Quem é o MDC? 6, né? Tá aqui, ó, 6. E quem é o MMC? 120. Eu vou multiplicar. Se ele está dizendo que é o produto, eu vou multiplicar, ó. 120 vezes 6. 6 vezes 0. 0. 6 vezes 2. 12. Coloco 2 e vai 1. 6 vezes 1. 6 e 1. 7. O produto do MDC e o MMC, o produto do MDC e o MMC desses números aqui, 30 e 24, é quem, ó? É quem? 720. A letra B, certo? Vamos para a próxima. Tá aí, uma charada boa. Pense em um número e dele subtrair 3 unidades e depois você vai multiplicar o resultado por 5 e depois somar com 9 unidades e obtive 24 como resultado, certo? É uma charada. Não sei que número é esse. É correto afirmar que o quadrado desse número é... Olha só, é uma pegadinha, né? Tem muitas pegadinhas em concurso. Para me encontrar o que ele se pede aqui, que é o quadrado desse número, né? Que é x elevado ao quadrado, né? Que é um número que eu não conheço. Primeiro eu preciso encontrar quem, gente? O número que ele mandou eu pensar, que é x, certo? Esse número é x. Então vamos fazer o seguinte. Para resolver essa questão, nós vamos pegar esse enunciado aqui. Vamos montar uma interpretação, né?
a mistura aí do português com a matemática. E vamos montar aí essa questão. Vamos levar ela aqui para uma parte melhor para calcular, certo? Tá aí o enunciado. Ele diz o seguinte: pense em um número. Que número é esse? Esse número eu já sei que é x. Aí ele diz: subtrair. O que é subtrair? É menos. Quem? 3 unidades, certo? Aí depois ele fala: multipliquei. Multipliquei por quanto? Por 5. Multipliquei por 5. Depois ele fez o quê? Somou. Somou com quem? Com 9. E obtive. Obtive quer dizer igual a quanto? A 24. Vamos aqui, ó. X menos 3, eu vou colocar dentro de parênteses para ficar melhor, que está multiplicando. Então aqui eu vou aplicar distributivo, ó. X vezes 5 dá 5x, certo? Mais, aí depois esse segundo, ó. Mais por menos, menos. 5 vezes 3, 15. Mais 9, igual a 24, certo? Repete 5x. Aí eu vou pegar aqui, ó. Sinal diferente. O que é que eu faço? Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? É o 15. Então, conserva o sinal do 15, que é negativo. 15 menos 9 dá o quê? 6, certo? Igual a 24, certo? Agora, o que é que nós iremos fazer? Vamos trocar aqui as ordens, né? O que tem em conta, que é x, fica no primeiro membro, 5x, é igual a 24. Passa o menos 6, que está antes da igualdade. Vou levar ele para depois da igualdade. Ele está negativo, ele vai positivo, certo? Aí então fica 5x igual 24 mais 6, dá quanto? 30, ok? Passar para cá. Vamos isolar x aqui, ó. Isolando x fica igual 30, dividido para quem? O 5 aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Quanto é 30 dividido para 5? Dá 6. 6 é o quê? O valor desconhecido, o número que ele pediu para que eu pensasse, né? Então, quem é o valor? É x. E quem é o valor de x? 6. Mais x é 6. Mas o enunciado está pedindo o quê? Lembrando aí, quem é o valor de x? 6. Vamos voltar aqui. Tá aí. Ele está pedindo que você encontre o quê? Que você encontre o quadrado desse número. Eu já encontrei o número. Quem é o número? 6. X é 6. Agora, 6 ao quadrado quer dizer que eu vou pegar o quê? O 6 e repetir ele multiplicando quantas vezes? 2 vezes. 6 vezes 6, 36. Então, quanto é o resultado? Qual é o resultado? 36. Tá aí, letra E. Certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Diz aí. Dona Arminda é a mãe de 4 filhos. Cada um de seus filhos teve 3 filhos, ou seja, netos. É isso? E cada um de seus netos teve mais 2 filhos, ou seja, mais bisnetos. Né? Bisnetos. Considerando que todos estão vivos, o número de descendentes de Dona Arminda possui primeiro, nós vamos encontrar os números de netos e os números dos filhos dos netos, que são os bisnetos. Quando eu encontrar os números de netos e bisnetos, eu vou somar os netos, os bisnetos e os filhos, que aí é o número de descendente de Dona Arminda, certo? Então vamos aqui ao raciocínio. Ela teve 4 filhos, né? A questão diz 4 filhos. E cada um de seus filhos teve 3 filhos. Então, 4 vezes 3 dá o quê? 12. Então, ela teve quantos netos? 12 netos. Aí depois a questão diz que o seguinte, cada neto teve 2 filhos. Vamos aqui. Então, se eu tenho 12 netos e cada neto teve 2 filhos, eu vou fazer uma multiplicação 12 vezes 2, que dá 24 bisnetos. Mas a pergunta é,
qual o número de descendentes de Dona Arminda? É só somar aqui, ó. Soma tudo. Os números de bisnetos, né? E o número de netos e o número de filhos. Que aí eu tenho aí 4 mais 12 dá 16. 16 mais 24 me dá o quê? 40, certo? Resposta alternativa é. Fácil, né, essa questão? Vamos para a próxima. Diz o seguinte: num cinema há 10 fileiras com 15 poltronas e 12 fileiras com 17 poltronas, certo? O número total de poltronas é simples. Eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou pegar 10 fileiras e multiplicar por 15, certo? Depois eu vou pegar 12 fileiras e multiplicar com 17. E eu vou ter o total de poltronas, certo? Vamos aqui, vamos fazer esse cálculo. Tá aí. 10 fileiras vezes 15 poltronas. 10 vezes 15, eu sei que são 150. 150 o quê? Poltronas, ok? Agora, as outras fileiras. São quantas fileiras? 12 vezes quem? 17 poltrona. Aí você vai aqui do lado e multiplica. 17 vezes 12, né? 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando, né, eu tenho 4. 7 e 3, 10. Vai 1, 1 e 1, 2. Dá 204 poltronas, certo? Mas a pergunta é, qual o número total de poltronas? Só somar aqui, ó. 150 mais 204. 0 mais 4, 4. 5 mais 0, 5. 1 mais 2, 3. Quantas poltronas tem o total? 354. Ok? Vamos para a próxima. E talvez, se não me engano, é a última. Também outra de raciocínio. Diz o seguinte: Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 32 bolinhas, que correspondia a 12 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos quantas bolinhas? Olha só como essa é fácil. Vai ser uma subtração e depois uma adição. Quantas bolinhas João teve no total, no final? Ele tinha 32 bolinhas. E Pedro, quantas bolinhas Pedro tinha? Quantas bolinhas? Ele diz o enunciado seguinte, que 12 bolinhas Pedro tinha a menos que João. Se João tinha 32, eu vou fazer aqui, ó, 32 menos 12, né? Que aí me dá o total de bolinhas que tem Pedro. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Então, Pedro tinha quantas bolinhas? Só 20, certo? Que João tinha 12 bolinhas a mais do que Pedro. Mas a pergunta é, João e Pedro tinham quantas bolinhas junto? Agora eu vou fazer só uma adição, somar aqui, ó. Ok? 0 mais 2, 2. 3 mais 2, 5. Dá um total de 52 bolinhas. Certo? Ok? Até a próxima, com o próximo conteúdo. E depois dessa aula vocês vão ter algumas questões para praticar em casa, certo? Até a próxima.